Olá, eu sou Alessandro Flores e mais uma vez estamos voltando aqui para falar sobre HQ. Darien Comics é um projeto que eu comecei em 2019, no qual eu conto a história de Darien, um homem da cidade de Pelotas que descobre seus poderes, que são ter super força, velocidade e manipulação de energia, além de projeção astral, já que é o poder ancestrálico, e conseguir se conectar com ancestrais que já faleceram. O Darien é um homem negro da cidade de Pelotas, como já falei, homossexual, que trabalha na área das artes visuais, né, que é uma área também que eu atuo, né. Eu resolvi colocar alguns poucos elementos que compõem minha vida para o personagem, porque eu achei mais fácil, né, inclusive o contexto de morar na cidade tem muito a ver com a questão de uma tradição comum aqui do fanzine de Pelotas, que é pegar e focar nisso, né. Inclusive autores como o Vinícius Lemes, que é o do Cupincha, que é o produtor da Cupincha, faz isso. O Jonas Santos, com o qual eu estou trabalhando com o Espírito Livre também, vai trazer isso. A história do Espírito Livre também acontece na cidade de Pelotas, inclusive a parte 1 tá por aí, circulando para vocês quiserem adquirir. Ele produziu sozinho a parte 1, a parte 2 eu estou ajudando ele, e eu e o Vale Nessa estamos ajudando ele a produzir. E eu vou falar um pouco, né, da Darien Comics, mas dessa vez focando no personagem principal, né, que é o Darien, que é a parte que acontece em 2019, né? O ano que acontece aqui em 2019, os acontecimentos do Arco Moato, que é a primeira, que é a edição número 0, né? Que é a história 0, Veste Javali. Acontece em 2019, no mês de fevereiro, né? Lá ele tinha 30 anos, e aí com 30 anos ele herda os poderes e os poderes, né, e o legado de Moato, que é o Javali, que é o espírito de Javali, que na verdade é um espírito que retornou do plano dos ancestrais para poder, né, gerir o legado pro Darien, né. A questão dessa seriedade que eu vou trazer pro gibi vem muito do livro que eu li chamado O Herói com o Rosto Africano, chamado do Kyle Ford, que é esse livro aqui. E esse livro é bem interessante porque ele vai falar sobre a questão do mito do herói na África. E ele vai trazer várias coleções de vários personagens, figuras heróicas do continente africano, né? Inclusive vai falar sobre a questão do contexto da morte, dos deuses, das divindades, animais sagrados. Então esse livro é bem legal porque ele vai trazer muita coisa sobre isso, assim. Ele é um livro muito bom, assim. Eu vou dizer que acho que eu já li ele umas 3, 4 vezes, porque tão bom que ele é. Então, eu vou me basear nesse contexto de ancestralidade africana, né? Aqui tem muita coisa sobre os bantus, daneses, né? Yorubá, os Zulus também são presentes. Então, é um livro muito legal, assim, de pegar e se inspirar, assim, para poder escrever histórias. Se eu não me engano, é o Fábio também, Fábio Cabral. Ele também vai se inspirar muito esse livro aqui para fazer os livros dele, né? O Fábio Cabral, inclusive, ele chama esqueci o nome. Ele chama um outro autor também, desenhista negro também, para poder fazer a ilustração dos livros dele também. A HQ então consta por enquanto por 3 edições, né? Na primeira edição a gente vai ter um pouquinho da história do Darien, né? Nas primeiras páginas, que é quando eu vou falar sobre a questão da morte do pai dele, que acontece em 2017, no ano de 2017, né? Quando ele tá prestes a completar 30 anos, então, né? O momento que ele sente o problema, sente o pesar da morte do pai dele, a mente dele é transportada para planos ancestrais, ali onde ele encontra a família dele, os antepassados dele, né? E também algumas divindades, como é o caso do Oxalá aqui. A partir desse momento ele consegue manifestar os poderes dele da aura ancestrálica e passa por um treinamento para poder usar os poderes, né? Então ele fica mais ou menos 1 ano e meio lá treinando capoeira, karatê, várias técnicas de luta, além de pegar e desenvolver os poderes dele, né? Inclusive o karatê e a capoeira são as técnicas de base que ele vai usar assim para lutar, assim, são os dois assim que mais eu vou usar para poder usar os golpes. A capoeira porque é um estilo brasileiro, né, de luta,
que vem da população negra, não brasileiro, mas afro-brasileiro, e acho que, além disso, africano, né? Porque ela é praticada há séculos no Brasil, há séculos, ou começou a se pensar ela no século passado, então eu vou trazendo os elementos da capoeira também para o personagem, assim, as técnicas dele principais vão ser todas, né, por questão do gingado da capoeira. O karatê, porque eu gosto muito do Japão, né, assim, de quadrinhos japoneses, de mangá, então é uma técnica, um estilo de luta que eles usam muito, assim, no Japão. Os tokusatsu, eles aparecem bastante, então eu vou acabar trazendo isso pro gibi. Eu acho que o Darien é um personagem negro e gay, né, então, eu acho não, tenho certeza. Então ele vão ter essas questões dentro dos livros, né, dos gibis, né, que eu vou acabar trazendo. E a origem dele, a história de origem dele eu tô devendo pra vocês e vai acontecer a qualquer momento, né, então vou trazer isso pra dentro desses quadrinhos, então vai ser uma história de flashbacks, então. Eu acho que o estilo dele de se vestir tem muito relacionado à questão de luta, né, então uma calça e algumas ataduras no braço e daí laço na cintura. Tudo que ele usa tem um significado ali, eles têm alguma habilidade de poder ali, dá um poder de resistência para ele poder fazer as lutas, ou pode gerir armas, como é o caso da braçadeira, que ela pode sugar armas para ele se ele quiser. Os colares são elementos de legado, que um é do pai dele, o menor é do pai dele, as contas menores são do pai dele, e o grande redondo é do Moato, né? Então quem leu a Comic Zero sabe da onde ele andou o colar, né? Eu acho que dá pra falar um pouquinho assim de como ele é psicologicamente, né? Eu acho que a questão psicológica é bem importante e eu vou acabar estudando um pouquinho de psicologia, né? Mas a questão da afrocentralidade, né? Que vai falar também sobre Fanon e tudo mais, então eu sempre trago ele como personagem, né? Que é uma pessoa boa, assim, uma pessoa simples, né? Não tão simples, na verdade ele é vaidoso, né? Mas ele tem uma questão de uma bondade bem inerente, assim. E tem um comportamento que ele é irresistível para outros homens, né? Então isso aí é bem comum que acontece na HQ, né? Que a aparência física dele é dentro de um padrão, né? De um padrão de corpos, né? Então aí acaba sendo a contraparte dele, o Pedro, que não tem esse padrão, né? É um rapaz negro baixinho e ele lá é um homem de 1,78, então tem toda essa questão, assim, toda essa contraparte daí e esse conflito, né? Sobre essa questão das aparências dos personagens, né? Eu acho que dá pra terminar assim, né? E eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. E, por favor, se derem adquirir a HQ, podem falar comigo no Instagram, ali no direct que eu tenho as HQs disponíveis pra vocês poderem baixar, né, em PDF. Aí eu vou pedir um valor, né, significativo pra poder vocês adquirirem a revista. E podem também adquirir impresso também, né, comigo também. E é isso. E se quiserem e puderem, né, ativem o sininho para notificação, porque eu vou tentar trazer um vídeo novo sempre, né. Eu gosto muito de personagens de quadrinhos, né, de HQs, as minhas referências estão sempre aí, né. Aqui, por exemplo, né, tem o Pantera Negra, que é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que o Pantera foi, assim, o meu ponto inicial para pensar a HQ, né. Então vai ter esses dois materiais aqui. O Ta-Nehisi Coates é o autor, o escritor dessa HQ do Pantera, né? E é um autor que eu li algum livro dele, chamado Meu Mundo e Eu, que fala sobre o contexto de violência norte-americana como uma carta pro filho dele. Contexto de violência norte-americana, no racismo, mas falando também sobre questões da vida dele, né? Ele escreve uma carta aberta pro filho. Aqui tem, assim, isso aqui são os essenciais, assim, que eu vou pensar assim para fazer meus gibis, são esses dois livros aqui, né? Então, e alguma referência da cidade de Pelotas, quem tá acompanhando já viu alguma coisa que eu falei no outro vídeo. Esse aqui na verdade para reforçar que ele foi um piloto, tá? Então pode ver que eu tô menos nervoso nesse vídeo. E eu tô mais ambientado aqui. Hoje eu tô sentado aqui, hoje eu tô com uma máquina com uma qualidade melhor. Outra vez eu tava gravando com meu celular, então tem essa diferença, né? Tem essa carga aí. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Tenham uma boa tarde, bom dia, uma boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, né? Esse vídeo saiu no sábado, dia 27 de 11 de 2021.
Eu estarei usando flores, eu estou usando óculos, estou usando uma camiseta preta, um capuz, né? E eu acho importante a gente falar sobre referências negras, né? Ainda mais se a gente está num contexto político, né? Que não, não apoia políticas públicas para a população negra. Ou a gente tem né? Ou um escateamento total disso, né? A gente está uma vida de contexto de pandemia, com uma crise política acontecendo aí, com acontecendo desemprego. E quando a gente fala de desempregos, tem uma marca de cor muito forte, né? A gente não pode deixar de falar isso. Então, quem sofre mais sobre questões de saúde mental, homofobia, o sexismo são a população negra, mulheres negras, homens negros, né? Então, é isso aí, gente.